Cerrado. No nosso vídeo de hoje vou tratar sobre o cerrado brasileiro, que é um bioma que não está só no Brasil, é mais um dos biomas brasileiros, tá? Então, mas antes de começar o nosso vídeo, eu peço favor para você assinar o nosso canal, compartilhar, deixar o seu like, colocar o sino para receber outros conteúdos, comentários, fica à vontade. Os comentários inapropriados, inadequados, a gente tira, exclui, remove. Então, estou pegando aqui, eu tive que fazer aqui um busca do cerrado brasileiro. Hoje a internet facilita muito para a gente essa questão. Então, o cerrado brasileiro é uma área bem grande, cerrado com C, tá, gente? Então, é talvez uma das áreas mais interessantes do nosso país, se a gente for pensar. Predominantemente se estende no centro-oeste do país, onde está praticamente nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul. Claro que ainda se estende aqui na Bahia, o estado da Bahia aqui próximo tem cerrado. Então, na verdade é uma área bem grande, como eu falei, uma área de extensão bem grande, enorme, porém muito problemática. Para entender o nosso cerrado brasileiro, vou pegar aqui algumas características. Então vamos por algumas características que a gente pode aqui prismar. Então, o cerrado começar pela a questão climática. Tem um período do ano que é de baixa umidade, podendo chegar aos 10%. O cerrado ele tem plantas, predominantemente plantas de raízes profundas, plantas pequenas, não muito grandes. Se for pensar nesse caso, essa vegetação é uma vegetação bem distinta do último vídeo que eu falei sobre bioma, vegetação amazônica. O cerrado brasileiro ele sofre desde muito tempo pela questão do desmatamento, o agronegócio, no caso a produção de grãos. Também em um determinado momento foi muito usado pela pecuária, mas o maior ataque ao cerrado é a plantação de milho e soja, onde já devastou mais de 60% toda a sua extensão. Então é muito difícil manter. Bom, o cerrado brasileiro ele tem algumas características muito importantes, tá? Até que com o documento não vou entrar em muito detalhe, mas pegando aqui as plantas. Tem muitas plantas, o pessoal diz perene, ela não perde as folhas durante o período de estiagem, pelas características que eu abordava há pouco. Mas uma boa parte é a vegetação baixa, a vegetação que depende da quantidade de chuvas, tá? Essa questão toda. Chove relativamente bem, o cerrado é bastante chuvoso. Se a gente for pensar, comparando a leucemia rádio, nosso computador, para poder ver algumas coisas. O cerrado brasileiro ele passa a ser ocupado mais dentro do período da exploração vamos dizer, a busca corrida pela a mineração, tá? E aí o cerrado passa a ser ocupado, tá? Passou a ser ocupado basicamente nesse período, tá? O cerrado ele também é importante do ponto de vista hídrico para a América do Sul, porque é sobre solos do cerrado brasileiro, principalmente, que está boa parte de uma das maiores reservas de água do planeta, o Aquífero Guarani. Porém, aqui é onde eu chamo a atenção de todos. Por conta do agronegócio, mas principalmente da agricultura, não da pecuária, também problemática, desmatou, mas nesse caso lançaram-se muitos venenos, e com isso, só para a gente ter uma ideia, vou falar da questão que mudou até o nome para pesticida, se a gente saber
Pensar saber o que é pesticida, que é uma palavra de origem hebraica, for acompanhar todo o histórico, desde o surgimento da palavra até os dias atuais, mostra a que nível chegamos, quando o cara cria um projeto de lei e, no caso, tratado com pesticida. Mas são justamente esses pesticidas que o Brasil, nos últimos 3 anos, liberou mais de 1.600, mais ou menos. 1.600, para ser preciso. Já passa os 1.600, cada dia libera um não vários. Eles têm prazos diferentes de validade, eles acabam sendo carreados pela água, pela chuva, processo de precipitação, levando ao subsolo, onde essa água no futuro ela poderia ser muito importante, de suma importância para a humanidade, ou seja, para os brasileiros, vamos pensar nesse sentido. Essa água está contaminada por dezenas, centenas de venenos, tá? Milhares de venenos, diferentes venenos, inclusive venenos que não podem ser usados absolutamente em lugar nenhum do planeta. Eles são usados pelo pessoal do agronegócio no Cerrado brasileiro. Então, bem complicada essa situação, tá? Então, a gente tem que pensar que o Cerrado brasileiro também é um meio equilíbrio entre a região norte do país, se a gente for pensar, a região semiárido nordeste, o semiárido brasileiro, porque também tem conexão com essa parte, e o sul do Brasil. Sim, o sul do Brasil. O sudeste também é uma parte, mas somente o sul do Brasil. Então, é diante desse aspecto, de tudo isso, que eu falo para vocês. É uma região extremamente rica, mas basicamente devastada. Só para a gente ter uma ideia, deixa eu ver se eu consigo pegar. O Cerrado é o segundo maior, presta atenção nisso, segundo maior bioma da América do Sul. O segundo maior bioma brasileiro, compreendendo cerca de 22% do território brasileiro, caracterizando-se por ser uma região de savana, que é a savana, como eu falei, essa influência que ele tem sobre as outras regiões citadas. A região norte, região sul, região centro-oeste, ou a região centro-oeste, região sudeste, menor quantidade, e a região nordeste, o semiárido. A savana é sempre uma área de transição entre clima tropical úmido e clima semiárido, de modo geral, não obrigatoriamente. A gente pega todas as savanas que existem no planeta. Bom, caracteriza-se por ser a região de savana, estendendo-se por cerca de 200 milhões de quilômetros quadrados, possui uma formação vegetal de grande biodiversidade e grande potencial aquífero. Acabar de falar, isso aqui eu estou pegando da internet. IFA-Escola. Lá tem outros documentos mais elaborados. No entanto, é considerado atualmente o segundo bioma brasileiro mais ameaçado. Perdendo, claro, só para Mata Atlântica vai ficar para outro vídeo, tá, gente? Bom, o Cerrado é um bioma localizado no nordeste do Paraguai, desde a Bolívia e em grande parte do Brasil central, constituindo, as que falei, 22% do território nacional, que eu disse, não está só nos 3 estados, claro, predominantemente, quando falo predominantemente está mais esses 3 estados, mas também presente ainda em alguma parte do sul, do Mato Grosso, ainda do lado, saindo também entrando nos estados do sul do Brasil, Paraná, praticamente nada, mas Tocantins, Minas Gerais tem uma abrangência, Bahia, Maranhão, Piauí, tá, gente? Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Distrito Federal, isso não precisa falar que está dentro de Goiás, é um mar. Bom, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, alcança 2.036.448 quilômetros quadrados. Tá? E aí ele também tem outra questão importante que as pessoas não veem. Vocês dizem, mas não é um grupo de abelhas? Sim. Tem abelha que só está no Cerrado brasileiro, gente. Não encontra ela em outros locais. Tá? Tem espécies de abelha que só encontra no Cerrado brasileiro ou em áreas equivalentes. Que tem ainda característica aí, eu digo, tem. Eu diria que vestígio ou fragmento.
Uma dessas espécies é a rainha da terra, chama assim, puramente foi denominação batismo de Gilvan, segundo batismo. Alguém pode ser batizado em várias religiões, eu estou batizando ela na minha religião, que é filha de Deus, que é a Melipna quinquefasciata. Elas também, onde ela existir, locais que eu falei, tem no Piauí, tem no Maranhão, essa parte, nos estados que eu citei predominantemente, mas tem fora. E tem outro papel importante, que o cerrado brasileiro, ele é de fato, claro, você diz, mas não é outro bioma assim, ele é quem alimenta um grande outro bioma brasileiro. Claro, não, os maiores é a Amazônia e o cerrado brasileiro, não resta dúvida. A Amazônia é quase 50% do território nacional. Para ser mais preciso, cerca de 48% do território nacional é a Amazônia. Tá? Então, só entendendo, o Pantanal ele depende do cerrado brasileiro. Então, quando você afeta o cerrado brasileiro diretamente, não indiretamente, é diretamente, você vai atingir, você vai prejudicar, ou seja, a quantidade de chuva que diminuiu sobre o Pantanal, área pantaneira, é um efeito direto da atuação do homem, ou seja, é efeito de ações antrópicas, ou seja, humanas, no cerrado brasileiro. Como falei, o cerrado não é só, é um bioma internacional. Paraguai, Bolívia, tem outros países, mas nós estamos falando da parte brasileira. Então, a queda, o volume da intensidade, da quantidade de água, claro que também o rio Paraguai, ele nasce na parte da Amazônia, é a parte de uma depressão que tem na parte de Rondônia e seguindo para o oeste do Mato Grosso. Nem todo o Mato Grosso é também cerrado, tem que lembrar que o Mato Grosso tem uma parte da Amazônia. Mas isso, quando a gente pensa, olha todo esse contexto, é um perigo, inclusive um perigo para a própria sobrevivência humana. Não é só, claro que normalmente o pessoal só pensa no humano, mas quando você observa tudo isso, são biomas. Um bioma ele pode diretamente afetar o outro. Ou seja, as queimadas intensivas, o uso de veneno de maneira indiscriminada, ou seja, em grande quantidade no cerrado brasileiro, ele vai afetar, claro que ainda outros biomas, mas principalmente em Pantanal, que é outro bioma que a gente vai falar em outro momento. Então eu queria deixar bem claro para vocês que nesse tipo de vídeo eu tenho que fazer essa abordagem. São 6 biomas brasileiros, estou falando do segundo, ainda restam, ou melhor, ainda vou pontuar os outros 4 biomas brasileiros. Fique entendendo isso. O cerrado brasileiro já está extremamente doente porque já foi afetado, é o segundo mais afetado de todos os biomas brasileiros, os 6 biomas, tá? O menos afetado, em tese, seria basicamente a Amazônia, mas mesmo assim, a nível de destruição da Amazônia já está causando um prejuízo enorme para todo o planeta. Claro que o cerrado brasileiro também não deixa de causar, porque ele é o segundo bioma em tamanho e extensão brasileiro. Obrigado por ter assistido. É um vídeo que eu tinha tratado isso. Nos próximos dias a gente fala dos outros demais biomas. Agradeço pela atenção, se acompanhar o canal. São muitas pessoas e quero aqui também deixar um abraço a todo o pessoal do WhatsApp, Facebook e Instagram. Também são outras redes sociais que me acompanham, o que eu venho aqui abordando, trazendo informações de uma maneira extremamente empírica, mas que serve de alerta, pode servir de alerta para as pessoas ficarem mais atentas na questão da conservação e da preservação, se possível, que seria o mais indicado.